E no dia do aniversário de Vitão, que está completando 24 anos, o Inter avançou muito nas tratativas para uma renovação de contrato. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, quero te falar sobre Matheus Rossetto, porque o empresário do jogador respondeu sobre a possibilidade de ir para o Internacional, e também sobre três jogadores que o técnico Eduardo Cudê chamou para a equipe profissional, principalmente depois do episódio que foi a derrota para o Guarani de Bagé, e o Cudê querendo dar a partir de agora oportunidade para outros jogadores dentro desse Campeonato Gaúcho. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, para a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional aqui nesta sexta-feira, o técnico Eduardo Cudê hoje realizou a última atividade no CT Parque Gigante antes do jogo amanhã, 4h30 da tarde, contra a equipe do Caxias, onde deve ter uma projeção, segundo a assessoria do Internacional, de 20 mil pessoas devem estar presentes amanhã no estádio Beira-Rio. Inclusive um público bem baixo, no jogo que a gente só tinha, por exemplo, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, enfim, a gente teve uma marca de 12 mil pessoas, né? Agora que está liberado para todo mundo, tem só nesse momento uma projeção para 20, muito baixo, inclusive de passagem para um jogo, inclusive num horário bem interessante, tá bom? Mas para esse jogo, o técnico Eduardo Cudê vai colocar força máxima, escalação a mesma que venceu por 3-0 a equipe do Ipiranga, com Antony no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Gabriel Mercado na lateral esquerda, o René. Meio de campo com Arangues e Bruno Henrique, Wanderson e Johan. Na frente, Alan Patrick e Nervalência. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve iniciar no jogo deste próximo sábado contra o Caxias. Jogo importante para o Inter, principalmente para consolidar esse momento do time titular do Inter de um bom futebol, que foi, por exemplo, no último jogo contra o Ipiranga, não o time reserva que jogou contra o Guarani, mas o time que já vinha tendo uma evolução desde o jogo ali contra a equipe do Ipiranga, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer, no aniversário hoje do Vitão, ele está completando 24 anos, inclusive. Segundo a informação do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, o Inter avançou na renovação de contrato do Vitão. Para quem não sabe, ele tem contrato até o meio do ano e depois ele se torna um jogador livre no mercado. Se falavam que duas equipes da Espanha estavam interessadas no Vitão. O Real Valladolid, que é o time do Ronaldo Fenômeno, e também a equipe do Valência. E além até mesmo de uma terceira equipe que seria até mesmo o Real Betis, que é hoje onde está jogando o Johnny, tá? Informação que era trazida até então pelo Vaguinha era de uma informação que ele já estava fechado com o Real Valladolid. Mas a princípio é algo que acabou não acontecendo. A negociação a princípio não avançou porque o Inter, nesses últimos dias, avançou muito na renovação de contrato e deve renovar o contrato do Vitão por mais 4 anos. Ou seja, a gente está falando de um contrato aí até final de 2028. De um jogador que tem 24 anos, então basicamente o Inter tem um zagueiro aí por muito tempo e ganha um zagueiro também com potencial de revenda. Mas vale deixar um parêntese nessa negociação do Vitão, tá? Como o Inter está adquirindo um jogador que está ficando livre no mercado, o Inter está comprando os direitos do Vitão, porque até então o Inter não tinha nenhum direito do Vitão, era tudo do Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk que tinha os 80% do Vitão e os outros 20% é parte do empresário e parte do Palmeiras, que é o clube formador. Agora é diferente. Agora o Inter está comprando os 80% do próprio Vitão, que está ficando livre, está ficando com passe na mão. Tá, o que isso significa? Significa que possivelmente o salário do Vitão vai subir drasticamente. Por quê? Como o Inter está comprando o passe dele, a gente tem mais luvas e mais o salário que ele já ganha hoje, que deve ser na casa dos 250, 300 mil por mês, o Inter está comprando o passe dele, né? E obviamente o Inter não vai pagar esse passe dele à vista. Vai diluir ao longo dos 4 anos do contrato. A gente está falando aí do contrato do Vitão, que ele pode voltar agora a ganhar 500 mil, 550 mil, até 600 mil por mês, muito pelo fato do Inter ter comprado o jogador, e aí vai estar diluindo no contrato toda essa compra que está fazendo dos direitos econômicos, tá bom? Outra situação que eu quero te falar é sobre Matheus Rossetto, volante, que está livre no mercado. A última passagem dele foi na equipe do Atlanta, e o Lúcio Gonzalez teria ligado para ele e já te trouxe um vídeo explicando essa situação. O que diz o empresário do jogador sobre esse atleta? Ele não quis falar nada sobre essa negociação, mas a informação que a gente tem do Vene Casagrande, que é um jornalista lá do Rio de Janeiro, ele diz que o Matheus Rossetto está negociando com um clube da Holanda, tá? E nesse momento ele não teria interesse em retornar ao futebol brasileiro. Então, basicamente, nesse momento a gente pode descartar o nome do Matheus Rossetto, que está muito próximo de ser reforço de alguma equipe holandesa. Vai falar, a janela europeia já fechou.
Sim, mas como o Matheus Rossetto é um jogador que está livre no mercado, jogadores que estão livres ainda podem ser contratados por equipes europeias. E se encaixa, por exemplo, no caso do Matheus Rossetto. Outra coisa também que eu quero te explicar é sobre o técnico Eduardo Cudê, que chamou 3 gurias das categorias de base. Desde a demissão, entre aspas, do Gustavo Grossi, eu deixo a demissão entre parênteses, porque o Gustavo Grossi já tinha contrato só até março, então ele já ia sair igual do Inter. E antes da saída do Grossi, o Cudê teve uma conversa com o Grossi. Para quem não sabe, eles trabalharam junto no Rosário Central, em 2015. E o Cudê perguntou pro Grossi quais que são os jogadores que o Inter tem de promissor. Todo mundo sabe que desde a derrota pro Guarani, o Cudê quer dar espaço para outros jogadores. Subiu, por exemplo, o Gustavo Prado, que estava na equipe sub-20. O Grossi, para quem não sabe, trabalhava com a categoria até o sub-17. A categoria sub-20 não era do Grossi, era uma categoria do Luiz Carlos Milano. Agora, inclusive, que foi trocado. Nesse momento, o que dá para trazer para ti, tá? O Grossi falou sobre 3 nomes. O Ricardo Matias, que é o centroavante, que inclusive era da seleção brasileira sub-17. O Iago Noal, que é um baita jogador, já escutou esse nome aqui, foi campeão agora da Fan Cup do sub-17, um camisa 8, muito bom jogador, muito habilidoso. Só tem que aprimorar a questão física, porque é um jogador de somente 16 anos. E o Gabriel Carvalho, que é a maior promessa hoje da base do Inter. Também é um jogador de 16 anos de idade. Grossi que fez um trabalho desde lá do sub-10. Ele ficou 3 anos no Inter. Ele contratou jogadores muitos jogadores de 11, 12 anos, mapeou muitos jogadores de 12, 11 anos, que hoje tem 15, 16, que é, por exemplo, o caso do Iago Noal, o caso do Gabriel Carvalho, que esse sim dá para dizer que são jogadores mesmo, por exemplo, do próprio Gustavo Grossi, tá? E esses 3 jogadores foram chamados pelo técnico Eduardo Cudê, e a partir das próximas semanas eles devem começar a treinar com a equipe profissional. Eles estavam de férias até então, mas obviamente como eles vão começar a treinar no profissional, eles vão sair das férias e vão começar a trabalhar com o técnico Eduardo Cudê. Tendência que sejam relacionados depende do como que vai ser o treino deles. Até porque, como são 3 jogadores, o Ricardo já é um jogador que tem um físico um pouco melhor e é um jogador já de 17 anos, já tem aquela mudança do 16 para 17. Acho que esse tem grande chance de começar a ser relacionado, mas ele é um centroavante. Já o Gabriel Carvalho e o Iago Noal são jogadores muito jovens ainda, que precisam ainda maturar muito fisicamente. Né? São 2 jogadores de 16 anos. Né? Então, esse eu acho que ainda vai demorar um pouco mais de tempo dentro do profissional e acho que vão subir apenas ali já para a categoria sub-20, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo. Volto logo mais com as informações amanhã sobre o jogo do Inter que acontece às 4h30 da tarde, tá bom? Um abraço para vocês, valeu, falou e fui!